Vamos abrir a palavra de Deus na epístola de Tiago, no capítulo 4, por favor. Tiago, capítulo 4. Eu quero trazer uma palavra para vocês, irmãos, muito importante. Nós ainda estamos no início do ano. Eu quero falar para vocês sobre planos, sobre sonhos. Tiago 4, nós vamos ler dos versículos 13 até o 17. Tiago 4, versículos 13 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Senhor, te louvamos por essa manhã, por esse tempo de adoração ao Senhor com os louvores, com os nossos dízimos e ofertas. Abençoe agora a tua palavra, que ela possa entrar dentro de nós e mudar aquilo que achamos que sabemos, e nos coloca no centro da tua vontade, Jesus. Ainda estamos no início do ano, que ouçamos a tua voz e conheçamos a vontade do Senhor para o nosso futuro. Te louvamos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, por favor. Irmãos, os versículos 13 ao 17, Tiago vai nos falar sobre o risco da presunção. A presunção vem de um entendimento errado de nós mesmos e de nossas ambições. Presunção é assegurar a nós mesmos que o tempo está ao nosso lado e à nossa disposição, quando na verdade não está. Presunção é fazer os nossos planos como se estivéssemos no total controle do futuro, e não estamos. Presunção é viver como se a nossa vida não dependesse de Deus. Portanto, presunção é um sério pecado. Ela envolve tomar em nossas próprias mãos a decisão de planejar e comandar a nossa vida à parte de Deus, como se Ele não existisse. Obviamente, Tiago não está combatendo a questão do planejamento, mas combatendo o planejamento sem levar Deus em conta. Como se proteger da presunção? Tiago nos dá 3 coisas. A primeira é tendo consciência da nossa ignorância. Versículo 14 ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã, e não sabemos mesmo. Segundo, como se proteger da presunção? É tendo consciência da nossa fragilidade. Ele diz no 14, a segunda parte: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. E terceiro, tendo consciência da nossa total dependência de Deus. No 15 ele vai nos dizer: em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Podemos afirmar, irmãos, que a vida humana está em certo aspecto sob o controle humano. Precisamos sim ter alvos, planos, sonhos, mas não presunção. Precisamos tomar decisões e somos fruto das decisões que fazemos na vida. O que queremos ser, com quem andamos, com quem nos casamos e o que fazemos. Porém, por outro lado, a vida humana, em um único sentido, está sob o total controle de Deus. Total, absoluto. Nós não conhecemos o nosso futuro e nem sabemos o que é melhor para nós.
Nós não sabemos. João 15:7, Jesus diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se você permanecer nele e a palavra dele permanecer em você, sabe o que vai acontecer no final? Você vai acabar pedindo a vontade de Deus, porque você está cheio dele e você está cheio da palavra. Então você não vai pedir nada fora do controle e da vontade de Deus. Nada. Devemos procurar quais são os sonhos de Deus para a nossa vida e não os seus sonhos para a sua vida. A verdade incontroversa é que a vida humana está no meio das mãos de Deus. Se Ele quiser, iremos, compraremos e ganharemos. Eu quero considerar com vocês 3 coisas desse texto e considerar a sublime questão da vontade de Deus para nós. Existem 3 grupos distintos nesses versículos que lemos. E o primeiro grupo são aqueles que ignoram a vontade de Deus. Ignoram. Tiago apresentou 4 argumentos para revelar a tolice de se ignorar a vontade de Deus. A primeira delas está no versículo 13, é a complexidade da vida. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Temos aqui um exemplo de pessoas que fazem todo o seu planejamento, e trabalham sem pensar em Deus. Nós iremos, compraremos, ganharemos, teremos lucro. Não. Tiago se dirige a uma parte da igreja aqui, a saber, os negociantes. Esse texto foi escrito a princípio para um público, aqueles que tinham negócios, trabalho, empresas. Tiago escreve a princípio para esse tipo de público. Essas pessoas viviam como se Deus não existisse. Então eles compravam, eles vendiam, e eles achavam que podia fazer o que quisessem, sem levar Deus em conta. Pense em tudo que envolve a vida. Hoje, amanhã, comprar, vender, ter lucros, perder, estar aqui ou ali. A vida é feita de lugares e pessoas, atividades e alvos, dias e anos. Todos nós tomamos decisões cruciais, dia após dia. Portanto, você não pode ignorar a vontade de Deus. Por quê, Tiago? Porque a vida é complexa. É muito complexa. Segundo lugar que ele traz é a incerteza da vida. 14, a primeira parte: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Os mercadores aos quais Tiago se dirige não se preocupavam nem com o sentido e nem com a duração da vida. Eles negligenciavam o conselho de Salomão em Provérbios 27:1, que dizia: não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Não te glories. Esses negociantes estavam fazendo planos seguros para um ano, enquanto não podiam ter certeza de um dia sequer. Um dia. Eles diziam: nós iremos, permaneceremos, compraremos e teremos lucro. Nós vamos fazer muitas coisas. Essa é a mesma postura que Jesus reprovou na parábola do rico insensato, de Lucas 12, a partir do versículo 15. Jesus diz: a vida de um homem não consiste nos bens que ela possui. Você não é o que você tem. Você não é o que você tem no banco. Você não é pelas coisas que você tem, diz a Escritura. E aí no versículo 17, o homem ao ouvir isso diz assim: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ele estava muito preocupado. E aí no versículo 20, irmãos, o doce Jesus disse: louco, essa noite lhe pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Louco, diz Jesus, porque o homem estava querendo fazer muitos planos, e Jesus diz: essa noite pedirão a tua alma, onde tu abrirás os olhos.
Irmãos, a vida é incerta para os ímpios, mas para aqueles que são, é certa. Terceiro argumento de se ignorar a vontade de Deus é a brevidade da vida. Ele diz no 14, a segunda parte: sois apenas como neblina, meu Pai. Tiago compara a duração da vida de um homem como uma neblina. E o que é uma neblina? Nada além de vapor que se esvai antes do nascer do sol. A vida passa como uma neblina. Ela é frágil e passageira. O livro de Jó revela de forma clara a brevidade da vida. Em Jó 7,6, ele diz que os meus dias foram mais velozes do que a lançadeira de um tecelão. Velozes. Jó 8,9, ele diz que os meus dias sobre a terra foram como a sombra, rápido. Jó 9,25, ele diz que os meus dias sobre a terra foram mais velozes do que as de um corredor. Moisés, que viveu 120 anos, diz no Salmo 90, no verso 9 e 10, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Irmãos, a vida é breve, é muito rápida, é breve, e porque a vida é breve, não podemos desperdiçá-la e nem vivê-la na contramão da vontade de Deus. É breve. E quarto argumento é a fragilidade da vida. Olha o 16: agora entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda arrogância semelhante a essa é maligna. Alguns comerciantes haviam se aventurado, tinham corrido riscos e alcançado lucro. O sucesso gera mais sucesso, e junto com a prosperidade vem o orgulho e a autossuficiência. Esses comerciantes apoiavam-se de suas próprias realizações e orgulhavam-se. John Phillips disse: como não poderia deixar de ser, o homem se sente orgulho dentro de si ao planejar o seu futuro com grande acerto. A jactância humana não vale para nada, pois ela dá glória ao homem e não a Deus. Essa jactância inclui gloriar-se em suas próprias realizações. 2 Coríntios 12:5, Paulo diz assim: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo de minhas fraquezas. Paulo é capaz de ensinar que a única coisa nos qual podemos nos gloriar é em nossa fraqueza, e nessa fraqueza o poder de Cristo se aperfeiçoa. Presunção é pecado, é fazer-se de si mesmo Deus. Em suma, qualquer tentativa de achar segurança longe de Deus é ilusão, é falso, é irrisório. Há uma segunda verdade aqui, além dele falar que alguns ignoram a vontade de Deus, há um segundo grupo, são aqueles que desobedecem à vontade de Deus. Olha o 17: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Notem que o tom do seu discurso muda, pois Tiago não está falando mais diretamente aos negociantes, mas a todos os leitores de sua epístola. Todos eles, todos. E o que é isso? É saber que precisamos fazer e não fazemos. É você saber que precisa estender a mão a alguém e você não estender. É saber que você precisa abraçar e você passar de largo diante do drama das pessoas. É você saber que precisa dizimar e ofertar e você não faz. Você está pecando. Isso é pecado. É você saber que precisa fazer algo e você não faz.
Nosso pecado, sendo assim, torna-se mais grave, mais danoso e mais hipócrita do que um pecado de um ateu, ou aqueles que não conhecem a Deus. E por quê? Mais grave, porque pecamos contra o maior conhecimento, pecamos de algo aquilo que já sabemos ser e não fazemos. Mais hipócrita, porque declaramos que cremos, mas desobedecemos. E terceiro, mais danoso, porque os nossos pecados são mestres do pecado dos outros. Irmãos, se você sabe que deve fazer, faça. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Sabe por que não faz? Porque o homem, ele gosta de considerar o dono do seu próprio destino e o capitão da sua própria alma. Eu tenho 5 idiomas, eu tenho bens, eu tenho casas, eu tenho carro. Se eu errar vai dar tempo. Cuidado. Cuidado, diz Deus. Alguns ignoram, outros desobedecem. Terceiro grupo, existem outros que obedecem à vontade de Deus. Olha o versículo 15. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Amado, Tiago ensina que Deus é soberano em nossa vida, em nossos planos, ações e realizações. Devemos reconhecer a submissão à vontade de Deus. Talvez no início deste ano você está dizendo assim: Deus me mandou fazer isso. Foi Deus mesmo que mandou? Olha, eu vou me aventurar a fazer tal coisa. Foi o Senhor mesmo que o mandou fazer? Olha, eu senti um arrepio e subiu assim um frio pelas pernas, e eu senti Deus. Cuidado. Deus me mandou fazer tal coisa. Foi Deus mesmo quem mandou? Em alguns meios e culturas, o clichê, se Deus quiser, do versículo 16, é um tanto comum. É um clichê religioso que, por sua causa do seu uso repetitivo, começou a perder o seu significado original. Talvez você já tenha ouvido essa frase: se Deus quiser, eu vou comprar a 24ª casa. Se Deus quiser, eu vou trocar o meu carro 2019 por um que nem existe, um 2090. Se Deus quiser, eu vou comprar o meu 23º par de sapatos. Se Deus quiser, eu vou comprar coisas caras e tolas que Ele não me mandou fazer. Se Deus quiser, eu vou parar de fumar. E quem disse que parar de fumar tem alguma coisa a ver com Deus? Você precisa parar. Se Deus quiser, eu vou parar de tomar da 1 até a 51. Se Deus quiser. Irmãos, a Luciana, onde está a Luciana? Não sei onde ela está, está lá. Nós conhecemos um menino chamado Fábio, um menino muito trabalhador. Fumou por 19 anos. E ele não disse para mim: se Deus quiser eu vou parar de fumar. Ele parou, era um ímpio. Não coloque Deus em coisas que não tem nada a ver com Ele. Pare. Mude. Se Deus quiser eu vou parar de fumar maconha. Não coloque Deus nisso. Se Deus quiser, e se Deus quiser, se Deus quiser, e se Deus quiser. Mas por que Tiago diz no versículo 16 aos negociantes para usar essa frase? Por algo muito poderoso. Ele lhes mostra que a vida está nas mãos de um Deus soberano e que eles precisam reconhecê-lo em todos os planos. Há planos que você fez, Deus está em algum deles. Todos os planos que você fez para 2020, o Senhor está em algum deles.
Eu tenho plano de comprar, de trocar, de vender, de pagar, de devolver, de casar, de descasar, de casar de novo e de divorciar de novo. Onde está Deus aí? Onde está? É surpreendente, irmãos, que essa frase, se Deus quiser, não apareça nenhuma vez na antiga aliança, mas na nova, o apóstolo Paulo nos ensina como usá-la devidamente. Isso é maravilhoso, escute. Quando Paulo deixa Éfeso, ele diz em Atos 18, 21 o seguinte: se Deus quiser, voltarei para vós outros. Ele fez planos, mas os do Senhor eram mais importantes. Irmãos, os sonhos de Deus são mais importantes do que os seus próprios. Muito mais. Ele diz à igreja de Corinto, em 1 Coríntios 4,19: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Se Ele quiser. Se Ele quiser. Ele promete aos crentes de Corinto, a igreja de Corinto, passar ali algum tempo com eles. Diz 1 Coríntios 16, 7: se o Senhor quiser. Tudo o que fazemos e planejamos precisa estar estribado na plena e soberana vontade de Deus. Senão é possível que você caia e quebre a sua doce e bonita face. E não jogue a culpa em Deus depois, em nome de Jesus. Não faças isso. Atos 16, 6 para mim é tão forte. Paulo tinha um sonho de evangelizar na Ásia, mas aprove a Deus mudar o rumo da jornada para a Europa. Paulo fez planos, eu vou pregar na Ásia, mas Deus disse: não, Paulo, não desça a Europa, eu quero que você leve o meu evangelho lá. Irmãos, o mais maravilhoso é que Paulo abriu mão do seu sonho e do seu projeto em obediência à vontade de Deus e fez o que Deus mandou. Quantos obedientes aqui entre nós? Vocês estão aqui, irmãos? O seu coração ainda bate? Nunca é a sua vontade que há de prevalecer. Eu ouço algumas frases aqui, eu ainda não ouvi, e eu não vou ouvir. Agrade ao Senhor, e Ele vai lhe dar o que Ele quiser. Não está escrito isso em nenhum lugar da Bíblia, que os planos do teu coração vão se cumprir. Isso é um engodo, é uma mentira. Isso é uma bobagem. Irmão, você é tão doce, é tão puro. Deus vai conceder os desejos do teu coração. Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus concedesse todos os desejos do meu coração, eu já estaria na cova há muitos anos. Eu já estaria morto há muitos anos. Se aquilo que você pedir estiver no centro da vontade de Deus, Ele lhe dá. Isso é o que a Bíblia diz. Alguns ignoram, outros desobedecem, porém alguns obedecem à vontade boa, perfeita e agradável do nosso Deus. Ele é Pai, Ele sabe o que é bom para você e você não sabe o que é bom para você. Mateus 7,7, alguns entendem errado esse texto. Jesus diz: todo o que pede recebe o que pede. Não está escrito lá, todo o que pede recebe o que pede. Não está escrito lá, todo o que pede recebe o que pede. Recebe o que? A vontade de Deus. Nenhum lugar da Santa Escritura está escrito que o que você pedir, Deus vai lhe dar. Nenhum lugar.
Submeta-se a Deus em 2020, em nome de Jesus. Faça planos debaixo da vontade de Deus. Obedeça-o, ore e escute o teu Deus falar. Ele sabe o que é bom para você. Você não sabe às vezes o que é bom para você. Faça planos, sim, mas submeta-os todos à vontade permissiva e soberana de Deus, e diga no final: se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Vamos orar, fique de pé em nome de Jesus. Irmãos, nós temos uma escolha nessa manhã, e essa escolha é de vital importância. Ou você ignora, ou você desobedece, ou você obedece à vontade de Deus. Não ignore, não desobedeça, porque um homem no centro da vontade de Deus é melhor do que uma grande massa fora do controle e da vontade de Deus. Submeta os seus sonhos, os seus projetos. Deus, eu tenho vontade de fazer tal coisa. Se ajoelhe e fale a quem primeiro precisa ouvir: o teu Deus e o teu Pai. Ele guia você, Ele guarda você, Ele dirige você, Ele sustenta você, Ele faz tudo, Ele é Pai, Ele precisa ouvi-lo. Deus, eu vou fazer, sem ser da vontade do teu Deus, não faça, não faça. Vamos orar nessa manhã. Glória a Deus por esse culto, por esse tempo. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela é viva. Glória a Deus. Eu gostaria que você fizesse esse exercício, que você pudesse fechar os seus olhos e colocasse tudo quanto está na sua mente e no seu coração, e diga: Senhor, se tu quiseres, farei aquilo outro, farei aquilo, eu farei aquilo. Faça isso agora. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque tudo está no teu controle. Pai, aches aqui nessa manhã pessoas que obedecem, não que ignoram e nem que desobedecem a tua voz. Em nome de Jesus, que todos os nossos planos, sonhos e projetos estejam alicerçados em ti. Nós entregamos tudo ao Senhor, porque o Senhor é Pai, o Senhor sabe aquilo que é bom para o filho. Nós entregamos esse 2020 que está apenas no início, nas tuas mãos. Deus, nós entregamos o nosso ministério nas tuas mãos, entregamos a nossa vida financeira nas tuas mãos, entregamos o nosso casamento nas tuas mãos, entregamos os nossos filhos nas tuas mãos, entregamos essa luta nas tuas mãos, e aquilo que nós achamos que precisamos fazer, que nós façamos depois que o Senhor falar, depois que o Senhor abrir, depois que o Senhor nos dirigir. Em nome de Jesus, nós somos teus filhos, somos teus, nós não somos bastardos, nós somos filhos da promessa, aqueles que foram justificados, adotados e regenerados. O Senhor é Pai, e o Senhor fala aquilo que é bom para o seu filho, como nós que somos pais e temos filhos, falamos aquilo que é bom para um filho. E o Senhor é Pai, está sentado num alto e sublime trono, e sabe o que quer, com quem quer, na hora que o Senhor quiser. Queremos ouvi-lo, para que nossas decisões não sejam feitas fora da tua vontade. Abençoe a nossa vida, abençoe a nossa mente e o nosso coração, que sejam arraigados e ligados à tua vontade bendita e perfeita para nós, igreja do Senhor e filhos do Senhor. Abençoe o nosso ano, abençoe os nossos sonhos, que eles sejam os seus, que sejam os seus para nós e não os nossos para o Senhor, que sejam os seus para nós, igreja. Te louvamos,
e te bendizemos, por aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Aplauda o Senhor aí bem forte. Aleluia.